Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem com vocês? Comigo vai bem, aqui tá maravilhoso, uma chuva deliciosa, o clima aqui tá agradabilíssimo. Desejo que aí também com vocês esteja muito bem, porque hoje o que vamos ler aqui, a coisa não vai estar muito boa para Saul não, tá piorando um pouquinho mais, desde que ele decidiu deixar de ouvir o Criador. Agora nós vamos ver a situação a qual ele se encontra. Ele está ouvindo até os criados, os servos. Olha que decadência, quando ele saiu, perdeu o trono. Tá vendo? Antes, quando ouvia a voz do Criador, que era certeza, agora ele vai ouvir aqui, ó, a opinião de um, a opinião de outro. É muito parecido com as características que nós estamos falando aqui de igreja. Deixa eu me apresentar. Eu comecei falando, nem me apresentei. Aqui quem vos fala é Valcilene no RG. E continuando falando de Davi, vida para você. Vida que você vai se colocar como vida eterna. Vida que é igreja incorporada, igreja em terra. Isso quer dizer para mim vida. Davi, de trás para frente, vida. Então, como eu estava dizendo, a situação que Saul se encontra no momento é uma situação degradante. A partir do momento que ele parou, deixou de ouvir o Criador, agora ele está aqui ouvindo criados, ouvindo servos, ouvindo a opinião de um e de outro. Semelhante situação de que nós estamos falando de igreja. Igreja somos nós. Nós, em semelhantes situações, se não dermos ouvidos ao Criador, à palavra eterna, a palavra revelada, nós começamos a ser direcionados e guiados pelo criado, ou seja, por uma criatura, aquilo que foi inventado, um dogma, uma liturgia, uma invenção, de repente assim, uma crença, né? Você começa a deixar ser guiado por isso, aquilo programa a sua vida, programa a sua mente, você segue aquela direção. Por quê? Como Saul, você não ouve mais a voz do Criador. Agora você fica assim, ó, enveredado. Você segue por uma vereda para cá, segue por uma vereda para lá, porque você saiu do caminho. O caminho reto é Jesus. Por isso que vida de igreja, igreja fiel, igreja que tem como Davi, o apoderamento, que tem o Espírito Santo sobre ela, ela ouve uma única, somente voz, que é a voz de Deus. Senão, começa a ficar igual Saul aqui, ó, ouvindo voz de criados, que a gente vai ler aqui em 1 Samuel, no capítulo 16, a condição que Davi se encontrou. Porque nós vimos que o Espírito do Senhor agora se retirou dele e estava sobre Davi. Saul agora, pelo contrário, ele estava assombrado por um espírito mau da parte do Senhor. E devido a essa situação assombrosa, os criados, olha só a situação dele, os criados, aqueles que estavam ali à volta, que o serviam, começaram a dizer para ele: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Percebe? Primeiro eram eles que estavam assombrando o povo que o assombrou, fez ele ter medo e desviar da parte do Senhor. Agora vem o povo de novo, o assombrando, os criados, botando terror na vida dele, falando: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Percebe como é que a situação vai ficando cada vez mais degradante? Quando por uma escolha, por medo ou por dozinha, a gente sai do caminho, a consequência é drástica, a consequência é degradante. Em vez de ser edificante, você vai decrescendo. É dessa forma, não tem outra escolha, não tem outro resultado que não seja esse, degradante. Vai decaindo cada vez mais até o fundo do poço. E disse então: diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em sua presença, que busquem. Interessante, né? Mandou buscar. Esse foi o tema da live. Aí, vem comigo, que eu falei o que mesmo? Ei, vim te buscar. Vem me buscar? Buscar para quê? Vamos buscar depois Davi. Você vai ver logo em seguida aqui. Antes era o quê? Era Saul que era o rei. Perdeu o trono, desobedeceu, o Espírito Santo agora está sobre Davi. E quem ele vai mandar buscar? Vai mandar buscar justamente Davi. Por quê?
porque ninguém pode subsistir sem ter a direção do Espírito Santo. Igreja, para ser viva, para não ser assombrada por diversas vozes, para não se enveredar em qualquer direção, porque só tem um caminho que é Jesus, ela precisa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, o nosso tradutor. Ele que traduz pra gente, ele que revela. Eu posso conversar com você. Se eu não souber a sua língua, se não tiver um tradutor, eu vou ficar navegando aqui, viajando na maionese. Então é assim, a voz de Deus muitas vezes vem sobre nós e quem traduz, quem nos dá o entendimento é o próprio Espírito Santo de Deus. E continuando aqui, então disse ele assim, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E ainda teve dúvida, e será que quando o espírito mal da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Vai acontecer ali uma melhorazinha. Tipo assim, você está com a sua alma cansada, tem até um louvor aí que eu ouço muito, uma música na televisão que fala gospel, assim, a alma cansada, né? Ele fala, esqueci, tem uma cantora aí que fala muito de alma cansada. Tá certo, vai lá, Será que quando o espírito mal, será que quando você estiver atormentado, cansado, deprimido, esta música vai tocar, você vai se achar melhor? De repente sim, vai haver uma melhora. Só que a melhora não é sinal de libertação, não é sinal de cura, não é sinal de conversão, de converter aquele estado de piora para um estado de melhora, um estado de libertação. Vai ser só uma melhora. Aí qualquer coisinha vai piorar de novo, porque você está sendo assombrado, é o que nós estamos falando aqui, como esteve Saul. Então disse Saul aos seus servos, olha o tema da live, eu vim te buscar. Ele disse aos seus servos, buscai-me, vai. Oi Elias Lopes, seja bem-vindo, boa noite. Buscai-me, pois um homem que toque bem e trazei-mo. Ele ainda fez uma exigência. Vai lá buscar um homem que toca, mas não pode tocar de qualquer jeito não. Eu quero um que toque bem. Será que a melhor banda gospel? Será que o melhor cantor de louvor, aquele afinado da voz poderosa, ele vai ser capaz de expulsar a assombração, o espírito mal da parte do Senhor que estava sobre Davi? Era o pensamento dele? Não seria capaz. Porque antes ele estava apoderado pelo Espírito Santo. Agora não está mais. Agora há um espírito mal da parte do Senhor. O Senhor permitiu, partiu em direção a ele, porque o Senhor permitiu, para mostrar para ele justamente isso. E para mostrar para mim e para você que quando as coisas nos assombram, quando as coisas nos atormentam, não tem musiquinha, não tem dancinha, não tem rebolado, não tem cervejinha. A coisa vai só melhorar. Melhora, mas depois volta a ficar ruim. Mas libertação, cura, transformação é só quando o Espírito Santo do Senhor opera. Lembra quando Jesus conversou com Nicodemos? É necessário nascer de novo pela água e pelo Espírito. É isso que ele estava querendo dizer. É só um renascimento, é só a operação, igual da água para o vinho, quando houve o milagre. Só o Espírito Santo tem o poder de fazer isso. Não tem musiquinha, não tem gospelzinho, não tem forró. Você até melhora ali o seu humor, quando você sai, você tá pior de novo. É assim, desse jeito. Fala pra mim que não é aí, Elis. Claro que é, todo mundo sabe disso. E até aconteceu com Saul aqui. E disse, buscai-me, pois um homem que toque bem. Pode procurar, vai lá na melhor banda, pesquisa lá na internet, melhor cantor gospel, melhor banda gospel, você vai melhorar. Mas se não tiver a ação do Espírito Santo por trás, você vai se sentir pior depois. Não vai ter conversão. Converter daquele estado por uma ação do Espírito Santo e, como consequência, uma libertação, uma transformação do seu estado de opressão para um estado agora de salvação. Um estado de glorificação, completamente diferente. É outro nível, é outra história. Eu posso convencer você com a minha fala, com a minha conversa e tudo. Mas quem pode converter o seu estado é só o poder do Espírito Santo. Ele converte.
Se o seu estado estava indo para a morte, agora ele vem aqui, ó, converteu. Agora você está saindo para a vida. Assim, isso que quer dizer conversão. Uma conversão do seu caminho. Estava indo para a esquerda, agora nem para a esquerda nem para a direita, é para cima. É rumo a Jerusalém celeste. Então respondeu, olha só. Estou falando que ele deixou de ouvir a voz do Criador para ouvir a voz dos criados. Até o mancebo. Então respondeu um lá dos mancebos e disse: eis, percebe uma coisa aqui comigo? Eles estão de olho, tá vendo? Eis que tenho visto há um filho de Jessé. Quem é esse filho? O belemita, que sabe tocar, é valente, é animoso e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. E o Senhor é Claudemir. Boa noite, Claudemir Leandro, seja bem-vindo. Animoso e homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença. E mais, o Senhor é com ele. Dá para você perceber aqui, automaticamente, o que este mancebo disse: eis que tenho visto. Esse mancebo aqui fala da igreja que observa as características de um povo que tem essa visão, que tem este aspecto de corpo de Cristo, filho de Jessé, filho de Deus, o belemita, que sabe tocar aonde? O que nós estávamos falando aqui? Deveria tocar para expulsar o mal que estava sobre Saul, a assombração, o mal que ele estava sentindo. Porque quem sabe tocar aonde te assombra, aonde te assusta, onde te causa dor, é só o Espírito Santo de Deus. Às vezes você pode ouvir lá uma música, você vai se sentir bem, mas ela não vai libertar. Agora, esse filho, o filho do Deus vivo, esse sabe tocar. Por isso ele tipifica, ele é parecido com o Senhor Jesus, a pessoa de Davi. Ele toca, ele é valente. Por quê? Porque ele vai à frente das nossas guerras, ele vence por nós. É animoso, ele tem ânimo de espírito e homem de guerra. Tudo isso tipificava quem? A figura do Senhor Jesus expressa na pessoa de Davi. E sisudo em palavras. Por que sisudo em palavras? Quem é a palavra? A palavra é o próprio Senhor Jesus. Ele é a própria palavra revelada, por isso que ele diz: eu sou o caminho porque é onde nós temos que seguir. Ele se fez homem e habitou entre nós, por isso ele é o caminho. Seguindo ele, o caminho, isso quer dizer o caminho. Ele é o caminho, a verdade. Quem é a verdade? É a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. E gentil presença. Gentil presença, já expliquei ontem o que é isso. É que é uma presença viva. Por isso, o Espírito Santo e a presença do Senhor. José Jesus, boa noite, seja bem-vindo. É a presença do Senhor no meio da igreja que a torna de gentil presença, de gentil aspecto de vida, com sangue correndo nas veias. Não é uma maquiagem, não é um zumbi, não é um corpo, uma igreja morta. É a igreja que tem vida, uma igreja que tem a gentil presença. E, mais importante, o Senhor é com ele. Tudo isso foi a visão de um mancebo, de alguém novo, de alguém jovem. Então você que é jovenzinho, que não tem experiência, estou falando de jovem de idade não tem experiência com a palavra, de repente nunca frequentou nenhuma denominação, deseja, é bom, está na palavra. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, mas observe esses aspectos primeiro, olha de fora e vê se tem aqui, ó, filho, vê se tem a presença do Senhor Jesus, vê se lá dentro tem o Espírito Santo que sabe tocar lá no seu íntimo e sabe converter a sua situação. Se não tiver disso, nada disso, sai fora. Sai fora que você está sendo enganado e vai ser ainda por cima assombrado, igual Saul está aqui. Vai ser assombrado, então vaza fora desse lugar aí. E Saul, então, o que ele fez? Ele enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me a Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Quem é o filho que está com as ovelhas? Quem é aquele que disse para mim e para você, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo? É Jesus. Ele é o filho que está com as ovelhas. Ele é o bom pastor. Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Por isso que ele pediu que ele fosse enviado. Porque Jesus foi enviado aqui na terra. Morreu para resgatar a mim
e a você. E não nos deixou órfãos. Ele foi para o Pai, ele vai voltar, mas enquanto ele não volta, ele deixou o Espírito Santo, que é essa característica que eu falei logo acima, que uma igreja, uma vida tem que ter para se manter viva, de gentil presença, ter a presença gentil do Espírito Santo circulando, movendo, agindo, tocando para expulsar o quê? A assombração. Igual foi na vida de Saul, aquilo que te atormenta. Só o Espírito Santo para realizar essa ação. E continuando. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão. Maravilhoso isso aqui. Porque esse jumento carregado aqui de pão fala da palavra. Jesus, ele é a palavra viva. Quando Jessé enviou Davi, ele veio carregando a palavra, porque ele em si é a palavra. Então o jumentinho que vem, a obra, uma igreja, ela carrega viva essa palavra. Assim como foi. Porque você como pão, você fica o quê? Você fica alimentado, você tem vida, você tem vigor. E esse pão aqui, ó, é o pão vivo descido do céu. Ele alimenta o que o seu corpo não, que você comer papel, você vai passar mal. Mas ele alimenta a sua alma. Quando você lê, quando você para um minutinho, igual você parou aqui, Claudemir, meu amigo, Elias Lopes, José Jesus, nós estamos alimentando a nossa alma. O pão vivo descido do céu é aquele pão que vai empurrar, vai expelir de nós as assombrações e os tormentos. Então, ele carregado de pão e um odre de vinho. Olha só que maravilha. Tem o pão e tem o vinho. Por que pão e vinho? Pão fala da palavra e vinho fala do sangue de Jesus vertido na cruz, que é o Espírito Santo. Um não sobrevive sem o outro. Uma igreja que tem só pão, tá faltando alguma coisa? Tá faltando o vinho. Porque na última ceia o Senhor deu o pão e o vinho e falou, fazei isso em memória de mim. Então se eu só dou o pão, mas eu não permito que o Espírito Santo, que é o vinho, opere no meio da igreja, está faltando alguma coisa. O vinho tipifica o sangue. Então se só tem pão, está faltando vinho, que é vida. Se tem só pão e não tem vinho, está faltando. Está morto, você não acha não? É só o pão, é só da minha boca. Não tem nada demais. É só coisa que eu faço. Mais nada. Você vai sair dali vazio. E continuando, e então trouxe o odre de vinho e também trouxe um cabrito. Cabrito aqui, representando já o sacrifício do Senhor Jesus, que foi levado como matadouro, o cordeiro levado ao matadouro e que não abriu a boca. Nós vamos observar isso. Davi perante Saul, ele teve toda essa obediência, ele teve toda essa disciplina. Tanto que ele foi enviado a Saul pela mão de Davi, seu filho. E ele foi. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele. Oh, glória a Deus! Perante aquele que ele nem sabia que ele seria, além de já estar destronado, ele não podia imaginar que aquele rapazinho, jovenzinho, tomaria o lugar dele. Mas foi ele que o Senhor levantou para que fosse até ele, para servir, para mostrar o quê? O Senhor rejeitou Saul. Rejeitou porque ele desobedeceu, mas não deixou de amar ele. Olha que lindo. O Senhor não deixou, tanto que enviou um cuidador para ele. Aquele cuidador que estava apoderado do Espírito Santo. Porque ele sabia que para expulsar aquele mal que agora estava em Saul, atormentando, que era uma assombração, era só pelo Espírito Santo. O Senhor rejeitou sim a desobediência, mas continuava amando Saul, amando tanto que preparou tudo, ungiu ele primeiro, Davi, mandou levar o pão, preparou tudo, tá vendo? Está cuidando de Saul da mesma forma, só rejeitou o que ele estava fazendo de errado. Então assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, servindo ele, trabalhando, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. O que é pajem de armas? É aquele que cuida. A arma é aquilo que você usa para quê? Para se defender. O cuidador da arma. Quem é o cuidador da arma? É o Espírito Santo, porque é ele que vai te ensinar. Olha Davi cuidando da arma. Olha o Davi cuidando daquilo que nós podemos usar, que nós devemos usar para vencer nas batalhas. Aqui ele estava lutando contra uma assombração. Como é que você vence uma assombração? Olha Davi cuidando da arma. É com oração.
é com jejum, é com madrugada, é lendo a palavra. Tá vendo? Tá cuidando. E é o Espírito Santo. Ele estava aqui apoderado do Espírito Santo. Destituído, sim, ele foi do trono de rei, sim. Ele foi rejeitado, sim, mas ele permanece sendo amado. Assim é a igreja hoje em dia. A igreja que ainda esteja rejeitando a palavra, o Espírito, os dons do Espírito Santo, a operação de maravilhas, que tem só aquele achômetro, o blá blá blá, ela vai continuar fazendo isso. Ela vai estar assombrada, mas o Espírito Santo está aqui, ó. Ele está ali presente, amando, porque tem servos ali, tem ovelhas ali que estão sedentas deste amor. Então não pode haver punição para todos, você concorda comigo? Por causa do erro de um. Por causa do erro de um rei, um pastor, um papa. Aí todas as ovelhas serão punidas? Não. O Senhor ama, o Senhor cuida, mas ele rejeita. Já foi rejeitado, porque não está escutando a voz dele. Está escutando a voz de quem? Deixou de ouvir a voz do Criador para ouvir a voz dos criados. Então, meu amigo, já está rejeitado. Ele vai cuidar da igreja? Vai, porque tem ovelhas ali que precisam ouvir a voz dele. Mas não pelo que está a cabeça na frente, porque a cabeça é Jesus. Então, se você não ouve Jesus, você vai pela sua cabeça. Então, aqui eu queria compartilhar com vocês nesta noite. Vamos ser, assim, mais prudentes, com cuidado, porque senão nós vamos ser igual Saul, atormentados pela assombração. E fala muito claro aqui, o Saul é atormentado pelo espírito maligno. É assim mesmo. Ele vem, ele entra dentro da igreja. Ele fica dentro da igreja. Se você não tiver discernimento, se você não tiver sabedoria, você fica lá, ó, recebendo toda a malignidade que ele tem. Se é espírito maligno, ele vai passar o que para você? Bênçãos? Não. O Espírito do Senhor é espírito de profecia, espírito benigno, é espírito que converte a nossa vida. Mas os outros é espírito que leva você lá para o lugar do cão. Então vamos ter sabedoria, discernimento, orar mais ao Senhor, pedir a Ele para ter misericórdia de nós e não permita que a gente seja atormentado, porque tem muitos por aí. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Um beijo e até a próxima. Até breve. Tchau, tchau.